O mundo antigo poderia ser um lugar perigoso e muitas vezes implacável. Os primeiros humanos precisavam proteger a si mesmos, suas famílias e suas casas de uma infinidade de ameaças, incluindo animais selvagens e, eventualmente, outras tribos de humanos que potencialmente ameaçavam os seus próprios. Costumamos imaginar esses primeiros humanos se defendendo com simples lanças e pontas de pedra, mas na realidade, seus arsenais eram muito mais complexos. O tipo de armas usadas pelas primeiras tribos humanas diferia, dependendo do tempo e do lugar, com armas mais complexas e variadas começando a aparecer no registro arqueológico junto com o advento da metalurgia e da forja. Com o tempo, os humanos se tornaram criativos com suas armas, modificando-as para se adequar a situações específicas e obter vantagem de combate contra seus oponentes. No vídeo de hoje, vamos analisar algumas das primeiras formas de armamento. Como nossos primeiros ancestrais se defendiam contra os mundos repletos de ameaças do passado. Esta é uma viagem que nos levará através do tempo e do espaço, enquanto exploramos as ferramentas de guerra e defesa utilizadas por várias civilizações e culturas antigas. Os primeiros humanos a usar armas fizeram isso em seu continente ancestral, África. A primeira evidência conhecida de armamento antigo é proveniente da África. Na caverna Sabudo, um abrigo de rocha naturalmente esculpido em um penhasco de arenito, no norte de KwaZulu-Natal, no que é hoje a África do Sul, arqueólogos desenterraram pontas de pedra simples que foram trabalhadas em lanças de madeira, para dar uma borda cortante e perigosa aos simples gravetos de madeira usados por nossos ancestrais ainda mais antigos. Os humanos aqui começaram a utilizar o que se tornaria uma das inovações mais transformadoras que o mundo já viu, as primeiras armas. Ao desbastar pedaços de pedra pontiaguda e fixá-los em suas lanças, esses humanos poderiam abater suas presas animais em movimento rápido de maneira muito mais eficiente. Em vez de simplesmente perfurar a pele de uma antílope ou búfalo, uma lança com ponta de pedra cortaria a pele da fera ao fazer contato, criando feridas maiores. Feridas maiores significam mais perda de sangue pelo animal nos estágios iniciais da caça, o que, por sua vez, leva a ele se cansar ou cair facilmente. Isso teria poupado tempo e energia dos caçadores ao coletar alimento para a tribo, a partir dessa modificação. Do mesmo local, arqueólogos descobriram o que parecem ser pontas de flechas, datando de cerca de 60 a 70 mil anos atrás. Não há evidências presentes do arco que pode ter sido usado para dispará-las, mas as pontas de pedra encontradas neste caso são muito menores do que aquelas que teriam ponteado lanças, permitindo que a flecha viajasse mais rápido e mais longe quando lançada. Os arcos se tornariam algumas das armas mais usadas e eficazes usadas pelos humanos por centenas de anos a seguir. Ser capaz de atingir um alvo de longe sem gastar energia, jogando uma lança e com um grau de precisão muito maior, revolucionou a maneira como as pessoas caçavam e lutavam em todo o mundo. Arcos de diferentes partes do mundo eventualmente assumiriam uma grande variedade de formas para diferentes usos. Arcos recurvados, longos, curtos e retos, entre outros. O exemplo mais antigo, conhecido de um arco intacto da pré-história, vem de muito mais ao norte, os pântanos frios da Dinamarca. Por volta de 6000 a.C., vários arcos foram feitos com a madeira de uma árvore de olmo na região de Holmgard. Dê uma olhada no artefato e você pode ver o quão bem feitas e eficazes essas armas teriam sido. Um cabo estreito é acompanhado de ambos os lados por dois longos trechos de madeira de olmo mais largos e impecavelmente esculpidos, que teriam permitido que o arco permanecesse firme e estável quando o arqueiro estava mirando. As flechas teriam sido lançadas desses arcos muito mais rápido e com mais precisão
do que aquelas que dispararam as pontas de pedra encontradas na África do Sul pré-histórica, mas essas armas ainda passariam por uma infinidade de diferentes mudanças ao longo da história. A partir deste momento, os arcos começam a surgir ao longo do restante do que pode ser considerado pré-história. Algumas das civilizações, incluindo os antigos povos do Egito, seriam os primeiros a utilizar o arco longo, arma muito maior que poderia disparar um projétil mais longe e mais rápido, com um grau maior de precisão do que aqueles encontrados nos pântanos dinamarqueses. Essas armas exigiriam habilidade para usar, no entanto, e teriam sido usadas tanto para caça quanto para fins de combate. As primeiras civilizações do Oriente Médio e do Egito também estariam entre os primeiros povos a utilizar o arco composto, arcos eficientes em energia que eram curvados para disparar flechas rapidamente e com grande velocidade. Um acerto direto de um arco composto poderia causar um dano imenso a um oponente se disparado corretamente. Essas novas técnicas logo se espalhariam para as regiões mais amplas da Eurásia, onde as primeiras civilizações da China as utilizariam com grande eficácia. Os arcos aqui seriam feitos de bambu e desempenhariam papéis importantes nas mitologias e textos antigos chineses. Em pouco tempo, as antigas civilizações e comunidades descobririam os muitos usos do metal, materiais que revolucionariam a maneira como as armas eram feitas e aumentariam muito o dano que poderiam causar em combate. O primeiro metal a ser utilizado desta forma foi o cobre, descoberto primeiro na atual Anatólia, uma área que engloba a maior parte da moderna Turquia. Os primeiros humanos começariam lentamente a eliminar suas pontas de pedra e pontas de flechas, com aquelas que foram habilmente trabalhadas com metal. Essas primeiras armas poderiam ser ainda mais fortalecidas ao criar bronze, uma liga produzida ao misturar cobre com estanho. Essas armas se tornariam muito mais duráveis, não precisavam ser mantidas e substituídas tão rapidamente quanto aquelas feitas de pedra ou cobre puro, e devido à sua construção sólida e bordas mais afiadas, poderiam criar feridas muito mais profundas quando utilizadas contra um inimigo ou animal. As armas de bronze logo começaram a assumir uma variedade muito maior de formas do que aquelas feitas de simples pontas de pedra. As lanças se tornariam mais longas e robustas, pontiagudas com pontas de bronze que poderiam ser lançadas contra um inimigo ou usadas como uma arma de perfuração de curto alcance. Usar uma lança em combate corpo a corpo daria ao usuário uma vantagem significativa de alcance, ajudando um guerreiro a dar o primeiro golpe antes que seu oponente com machado ou lâmina sequer chegasse a uma distância de ataque. Os antigos povos do que é hoje a China se tornariam mestres na criação de armas de combate corpo a corpo de longo alcance, como lanças, machados de haste e machados adaga. Um machado de haste, quando balançado, poderia causar ferimentos graves com sua cabeça de lâmina curta e profunda. Também funcionava como lança, com uma ponta longa e afiada, adequando-se a situações específicas de combate. Os machados adaga eram muito mais intrincadamente e criativamente projetados, alguns dos quais apresentam múltiplas lâminas ornamentadas para cortar e golpear o inimigo. O bronze também poderia ser usado para reforçar arcos compostos e longos, tornando-os mais duráveis. Um arco reforçado não seria substituído com tanta frequência e garantiria que, em tempos de guerra ou conflito, o arco de um arqueiro não quebrasse ao mirar ou disparar, uma pequena modificação que poderia facilmente ser a diferença entre a vida e a morte. Com todos esses novos e aprimorados métodos de infligir danos a outro ser humano, logo houve uma necessidade imediata de proteção. As comunidades poderiam construir muros de madeira ou pedra ao redor de seus assentamentos para impedir ou atrasar a entrada de invasores ou inimigos.
E se você fosse atacado longe da segurança de uma aldeia murada? Em uma resposta quase evolutiva, não demorou muito para a primeira armadura começar a aparecer na cena. A primeira armadura foi construída de couro e serviria para parar, ou pelo menos diminuir, o impacto devastador de lâminas e pontas de flechas se elas entrassem em contato com um lutador. Capacetes simples e coberturas protetoras para o tronco, camadas e reforçadas para proteger as partes mais vitais do corpo humano, foram criados e distribuídos entre aqueles que estavam aptos para o combate quando a necessidade surgisse. Estes foram eficientes no início, mas o que aconteceu quando as armas ficaram mais fortes? Armas mais pesadas e criativas, construídas de ferro e eventualmente aço, exigiriam um maior grau de proteção do que simples armaduras de couro. Como resposta a isso, artesãos e ferreiros começaram a fabricar armaduras com o mesmo material que era usado para atacar seus homens: metais. O bronze veio primeiro, oferecendo muito mais proteção àqueles que precisavam dela em tempos de conflito. Além disso, a armadura de metal poderia ser reforçada com placas parciais que protegeriam os braços, pernas e, mais importante, o pescoço de ataques. Posteriormente, esses designs iniciais seriam adaptados em várias formas, como cota de malha e armadura de placas. Em breve, civilizações plenamente desenvolvidas começariam a surgir ao redor do Oriente Médio em uma área conhecida como Crescente Fértil. Pântanos abundantes, planícies de inundação, fácil acesso a rios e solo fértil fariam com que regiões como Egito, Gaza, Iraque, Síria e mais produzissem os primeiros impérios do mundo, alguns dos quais incluíam os sumérios, hititas e acadianos. Impérios estabelecidos se tornariam imensamente ricos e poderosos com essas terras cheias de recursos e onde há riqueza, há pessoas que querem tomá-la. Ataques de invasores, ou chamados bárbaros, se tornariam cada vez mais comuns com o advento desses primeiros impérios e suas fronteiras precisariam de proteção se eles fossem manter seu poder e status. Novas armas foram rapidamente desenvolvidas para se adequar a diferentes estilos de luta. Ferramentas de combate começariam a surgir que poderiam atender a cada uso, e com a descoberta do ferro, tais armas eram tipicamente muito mais duráveis. Adicionando ao arsenal, que já descrevemos, estavam massas de ferro, espadas, clavas e carruagens, todas as quais foram extremamente bem-sucedidas na defesa das terras dessas primeiras civilizações. Alguns dos primeiros soldados do mundo teriam sido uma força a ser considerada, em pé sobre suas carruagens puxadas por cavalos, enquanto empunhavam lanças de ferro e arcos reforçados, protegendo-se com armaduras de malha de ferro e capacetes protetores. Tais armamentos logo se espalhariam para o norte, na Grécia, e em pouco tempo, essas ferramentas de proteção e ofensivas se tornaram fundamentais na criação de alguns dos impérios mais icônicos e conhecidos de toda a Utah, toda a história. No entanto, surgiu uma nova necessidade. Era uma coisa proteger suas fronteiras de invasores em terra, mas o que acontecia quando seus atacantes chegavam dentro de suas fronteiras pelo mar? Para civilizações como os antigos egípcios, as águas do sul do Mar Mediterrâneo e do Rio Nilo eram estáveis para o seu sucesso como império. Navios de comércio e pescadores povoavam essas águas em grande número e logo se tornaram vítimas de invasores que navegavam para atacar e roubar deles. Algumas das primeiras respostas a esses ataques foram os egípcios e os fenícios anexarem catapultas simples ou estilingues aos seus navios ao navegar. Pedras pesadas poderiam então ser lançadas em um navio inimigo, esmagando o casco e potencialmente eliminando vários membros da tripulação a bordo em um único tiro, caso fosse cronometrado e mirado corretamente. Em alguns casos, arcos seriam levados a bordo do que eram principalmente navios de comércio
em caso de tais emergências. Essas soluções simples formariam a base das primeiras marinhas do mundo. Com o amanhecer do novo reino, os antigos egípcios começariam a fazer grandes mudanças em seus barcos para garantir o sucesso de seu comércio e a segurança de seus pescadores. Barcos maiores que poderiam ficar no mar por mais tempo logo se tornariam comuns, e era incomum que navios de comércio ficassem sem grandes ajustes defensivos. Isso se desenvolveria ainda mais quando a guerra naval se tornou uma necessidade para manter os impérios seguros contra civilizações opostas. Os egípcios eram conhecidos por terem desenvolvido navios de guerra adequados para combate naval à distância e corpo a corpo, completos com uma tripulação de arqueiros e lanceiros, além de um pesado ariete de ferro que poderia ser usado para rasgar os navios adversários. Com o passar do tempo e o mundo antigo sendo deixado para trás, as armas continuariam a avançar em ritmos muitas vezes alarmantes. A estratégia seria fortemente empregada para ajudar as civilizações a vencerem guerras, o que resultou em algumas das armas mais cruelmente criativas, surgindo das mentes de engenheiros e metalúrgicos. Grandes exércitos seriam formados para conquistar e invadir outras nações, formando a base das guerras que continuam a ser travadas até os dias de hoje. Guerra e armamento têm sido constantes na história da humanidade, e cada um deles pode ser rastreado até aqueles pontos de pedra simbólicos criados nas profundezas antigas da África.